Queridos, eu como você já ouvimos da palavra de Deus e quando nós nos convertemos, nos foi dito, a mim pelo menos foi dito, que Jesus veio para que eu tivesse vida e a vida em abundância. Eu entendo que viver uma vida em abundância é o projeto número 1 de Deus para as nossas vidas. Ele não nos convidou para nós vivermos uma vida de lamentação, de restrição e de achar, puxa, a vida cristã é muito pesado, a vida cristã não é tudo isso que eu achava, crente às vezes não pode isso, não pode aquilo, e muitas vezes nós estamos pensando assim, puxa, quando eu chegar lá no seio de Abraão, essas pessoas que hoje podem ter uma vida melhor vão estar ardendo no fogo do inferno. Deus nos chamou para uma vida abundante. Agora a pergunta que eu e você devemos fazer, o que é uma vida abundante? Bom, para alguns segmentos cristãos, a vida abundante significa prosperidade material, riqueza, status. Para outros, pode ser reconhecimento ou fluência nos dons espirituais. Uau, aquela pessoa é de Deus, aquela pessoa é chegadinha com o Senhor, aquela pessoa é tremenda. Não chega a ser como Pedro, que as pessoas eram colocadas na sua sombra para receber milagres ou coisa do tipo, mas muitas vezes nós olhamos com os olhos de espiritualizar ou categorizar algumas pessoas. Particularmente para mim, a vida abundante é caracterizada por uma vida que frutifica. Quando nós podemos produzir frutos e multiplicar aquilo que o Senhor nos dá. Nós recebemos bênçãos do Senhor e nós multiplicamos. Somos abençoados e abençoamos pessoas que por sua vez serão abençoadas e abençoarão outras pessoas. O projeto de Deus de vida abundante é uma vida que se multiplica. Por outro lado, queridos, nós olhamos a nossa vida, eu olho a minha vida, eu olho a vida de muitas pessoas e por vezes eu indago, onde está essa vida abundante? Aonde foi parar essa multiplicação de dar frutos de 100, 60 e 30 por 1? Muitas vezes nós não vemos isso, nós vemos ou cristãos que são extremamente triunfalistas ou cristãos que às vezes são muito pessimistas e futuristas, jogam sempre para o céu a sua expectativa. Isaías 55:11 diz que a palavra do Senhor nunca volta vazia. Mas o que acontece se muitos de nós não conseguimos frutificar e viver essa vida abundante? Eu estava meditando sobre essa questão recentemente e quando eu estava meditando me veio uma palavra forte no meu coração, em oração. A palavra que veio, queridos, é uma palavra que talvez você vá assustar. Mas a palavra que me veio na mente foi sabotagem. Sabotagem. E eu sou muito curioso, quando alguma palavra me vem à mente, eu gosto de procurar entender o sentido da palavra. Eu fui lá e procurei num dicionário o sentido da palavra sabotagem ou sabotador. E sabotador significa que faz sabotagem, danifica ou prejudica, impede ou dificulta o transcurso normal do trabalho. De alguma forma, existem coisas que sabotam a vida abundante que o Senhor planejou. E pesquisando a etimologia dessa palavra, é uma palavra que vem do francês, não sei se a pronúncia está correta, sabot, que significa literalmente tamanco. Uau, tamanco. E passou a ter o sentido que usamos, pois trabalhadores colocavam seus tamancos de madeira nas engrenagens dos trens para impedir que eles funcionassem adequadamente. Daí vem o sentido da palavra sabotagem, sabotador.
tamanco, porque eles usavam o tamanco para impedir que a engrenagem do trem funcionasse adequadamente. E trazendo isso para a nossa realidade espiritual, eu percebo que muitas vezes tem coisas que nos produzem sabotagem na nossa vida. E eu queria pensar com os queridos sobre sabotadores da vida abundante. E para isso eu gostaria de olhar um texto muito conhecido, que é a parábola do semeador. E eu quero meditar com os irmãos nesse tema, sabotadores da vida abundante. Eu vou ler o texto, mais especificamente, quando Jesus explica sobre os solos, a partir do verso 18 ao 23 do capítulo 13 de Mateus. E diz assim o texto bíblico: portanto, ouçam o que significa a parábola do semeador. Quando alguém ouve a mensagem do reino e não a entende, o maligno vem e arranca o que foi semeado em seu coração. Esse é o caso da semente que caiu à beira do caminho. Quanto à semente que caiu em terreno pedregoso, esse é o caso daquele que ouve a palavra e logo recebe com alegria. Todavia, visto que não tem raiz em si mesmo, permanece pouco tempo. Quando surge alguma tribulação ou perseguição por causa da palavra, logo a abandona. Quanto à semente que caiu entre espinhos, esse é o caso daquele que ouve a palavra, mas a preocupação desta vida e o engano da riqueza a sufocam, tornando infrutífera. E quanto à semente que caiu em boa terra, esse é o caso daquele que ouve a palavra e entende e dá uma colheita de 100, 60 e 30 por 1. São alguns tipos de solo. E o ideal, queridos, é que nós sejamos o bom solo. Aquilo que Deus semeia na nossa vida, que nós multipliquemos 100, 60, 30 por 1. Que nós possamos experimentar a abundância. Mas os 3 primeiros tipos de solos nos apontam alguns sabotadores desta vida abundante. O primeiro deles está no verso 19, que fala daquela semente que cai na beira do caminho e e ela é logo roubada. E aqui ele diz que é aquela pessoa que ouve a palavra, mas Satanás rouba. Ela não produz absolutamente nada. Ouve a palavra de Deus e não compreende. Vem o maligno e arrebata o que foi semeado no coração. O primeiro sabotador da vida abundante é o próprio Satanás. Ele não quer de modo nenhum que a palavra de Deus possa produzir algum efeito na nossa vida. E quanto possível ele a rouba antes que ela possa vir germinar e crescer e se tornar frutífera. Em outras palavras, ela ser entendida, ser praticada e gerar transformação na nossa vida. Essa é uma realidade que acontece. Quer você e eu queiramos ou não, Satanás, de alguma maneira, ele está espreitando e procurando ocasião para nos atacar, roubar aquilo que são os propósitos de Deus para a nossa vida. Isso fica claro no capítulo 1, verso 7 de Jó, quando Jó se apresenta de Deus e diz: "Da onde você, Deus pergunta, de onde você vem? De rodear a terra." 1 Pedro 5, 8 e 9 diz que o diabo anda ao derredor procurando ocasião para nos devorar. Isso não se refere somente às pessoas incrédulas. Normalmente nós aplicamos isso a diferentes categorias de pessoas e entendemos que os crentes são outros. Não, eu estou pensando em nós que já conhecemos o Senhor e nem sempre conseguimos ver a vida abundante. E o primeiro sabotador é o diabo. Muitas vezes o Satanás rouba, gerando distração, tira o foco de nós. Quantas vezes nós estamos num culto ouvindo a pregação da palavra, a nossa mente está longe, nós estamos distraídos com outras coisas. Nós estamos preocupados
com alguma coisa que está acontecendo. A geração hoje dos celulares e dos tablets e dos smartphones, às vezes estão mexendo, você não sabe se ele está vendo o texto bíblico ou está vendo outra coisa. Mas é difícil a gente concentrar em várias coisas ao mesmo tempo. E às vezes a nossa mente está focada em outra coisa, distraída, e dessa maneira a palavra não pode produzir efeito nenhum. O diabo já levou, Satanás já roubou. Então, queridos, o primeiro sabotador da vida abundante é Satanás. Ele vai fazer o que for possível para nos impedir de que vivamos uma vida abundante. O texto bíblico continua descrevendo, e o segundo tipo de solo é chamado aqui de solo pedregoso. O texto diz que são as pessoas que recebem com alegria, mas por não ter raiz, não suportam as tribulações e oposições. Aqui não são as tribulações e oposições que são os sabotadores. Nós poderíamos pensar, então são as tribulações e as provações que sabotam. Não. De uma certa maneira, o que vai sabotar essa semente é a falta de profundidade. É o tipo de solo, é a falta de desenvolvimento na fé. Isso quer dizer a falta de um discipulado consistente. Por isso Paulo nos exorta em Colossenses capítulo 2, versos 6 e 7, que a nossa fé deve ser enraizada e solidificada em Cristo. Assim também Paulo diz aos Gálatas que sente novas dores de parto até ser Cristo formado na vida deles, Gálatas 4:19. E tá indo aos Colossenses, ele diz que se afadiga para apresentar todo homem maduro em Cristo, Colossenses 1:28. Ele diz assim, o segundo sabotador que impede a vida abundante acontecer na nossa vida é a falta de desenvolvimento da fé, é a falta de profundidade. E muitas vezes nós nos alegramos quando alguém se converte e às vezes nós o abandonamos e não estamos trabalhando para que ele desenvolva essa fé. O propósito de Deus não é apenas que as pessoas o conheçam, mas que entendam todo o seu plano. Por isso, o segundo sabotador é a falta de profundidade ou a falta de desenvolvimento na fé. O texto continua e ele chega no terceiro tipo de solo, e eu tenho meditado bastante nessa questão. O texto diz que as preocupações da vida e o engano da riqueza tiram o foco e tornam a vida cristã infrutífera. Note que coisa terrível. Essa planta que germina, ela não morre. No primeiro, ela nem germina. Satanás rouba. No segundo, ela seca e não vai acontecer nada. Mas essa planta, ela germina, mas ela é sufocada pelos espinhos e ela se torna infrutífera, mas não morre. E muitos dos que estão na igreja hoje acabam se tornando cristãos infrutíferos, como este solo. Porque o texto nos diz? Por causa do engano da riqueza, por causa das preocupações dessa vida. Jesus aqui, ele está talvez fazendo referência ao que ele comenta com Marta em Lucas capítulo 10, 41 e 42, quando diz que ela andava inquieta e preocupada com muitas coisas. O engano da riqueza, o problema não está em ter ou não ter as coisas. O problema, o engano, está no fato de alguns acreditarem que isso vai preencher a sua vida. E correm atrás disso, para quando chegar, não satisfazer por completo. Não traz a satisfação na vida. Muitos correm, lutam para alcançar alguma coisa. E quando tem, percebem que aquilo não preencheu
aquilo que ele ansiava. Esse é o engano das riquezas. As riquezas não são ruins, pelo contrário, elas são dádivas de Deus. E eu falo brincando com as pessoas, se as suas riquezas estão sobrando aí, você quer se livrar dela, pode me dar. Eu recebo com muita alegria. Se para você vai ser um problema, para mim vai ser uma bênção de Deus. Mas cuidado, queridos, não são as riquezas que vão preencher o nosso coração, não são as riquezas que vão gerar satisfação na nossa vida. Jesus, no Sermão da Montanha, ele alerta o perigo de nós servirmos a mamon, a riqueza, e ao Senhor. Não podemos servir dois senhores. E depois ele diz por quê? Porque onde está o nosso tesouro, aí está o nosso coração. Se a riqueza passa a ser o nosso tesouro, o nosso coração estará ali. E nós, naturalmente, não podemos amar ao Senhor acima de todas as coisas se amarmos a riqueza. Paulo, falando a Timóteo, diz que o amor à riqueza, o amor ao dinheiro, é a raiz de todos os males. Não a riqueza, não o dinheiro, mas o amor ao dinheiro. E muitos se desviam por entrar neste caminho. O sabotador aqui é sutil. É um desfocar daquilo que é essencial para aquilo que é periférico. É um engano. Então, o terceiro sabotador que o texto apresenta é o engano. É um engano das riquezas, mas é um engano de um modo geral. Essa é uma maneira. Há um livro antigo de C.S. Lewis, chamado As Cartas do Inferno, e lá pelas tantas, um demônio experiente está explicando para um demônio novo como ele deve fazer, e ele lá dá algumas instruções. E dentre as instruções ele diz assim, não impeçam eles de ir à igreja ou de fazer as coisas, apenas distraiam eles com coisas que não são centrais. Não gere dificuldades nisso, mas tire o foco daquilo que é o centro. O engano é o terceiro sabotador e talvez no contexto que nós vivemos hoje, um dos mais perigosos. O texto de Mateus 13, 18 a 23 nos apresenta 3 sabotadores para a vida abundante. Satanás, que vai sempre atacar para roubar de nós aquilo que é o propósito de Deus. A falta de desenvolvimento e de maturidade na fé. E, por último, o engano. Qual o antídoto para evitar esses sabotadores? Como nós evitamos? Bom, o Salmo 139, versos 23 e 24 é um convite para deixarmos Deus sondar os nossos corações e nos mostrar se há caminhos errados e nos guiar pelos caminhos eternos. Quanto nós temos nos envolvidos com isso? Quantos esses sabotadores estão presentes? Quanto tamanco tem sido colocado na engrenagem dos projetos de Deus para a nossa vida? Cada um de nós precisa responder em oração diante de Deus. Por isso, ore segundo o Salmo 139, 23, 24 e deixe o Espírito Santo sondar o seu coração e ver se há sabotadores operando contra a vida abundante. E se Deus te mostra alguma coisa, em oração se arrependa, em oração peça perdão e comece a praticar e a orar para que o seu coração, a sua vida, se torne um solo frutífero, onde os propósitos de Deus se multiplicam e você se torna um abençoador e experimenta a vida abundante. Que Deus te abençoe e que você tenha a vitória sobre todos os sabotadores que o inimigo quer lançar e experimente o projeto João 10:10, que diz: eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Deus te abençoe ricamente, em nome de Jesus. Amém.